Desvendando os mistérios do juízo final e da ira de Deus. Hoje, vamos embarcar numa viagem espiritual rumo a um entendimento mais profundo da ira de Deus, um tema que, apesar de sua seriedade, raramente é explorado em nossas congregações atuais. Imagine-se em um caminho onde cada passo revela um pouco mais sobre a natureza e o propósito da ira divina. Esta jornada não é para nos assustar, mas para nos trazer uma compreensão mais clara da justiça e do amor de Deus. Imagine a ira de Deus como uma força poderosa e inegável, revelada do céu contra toda a injustiça e impiedade humana. Como lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 18, é uma manifestação divina que não distingue pessoa, atingindo todos aqueles que escolhem viver na injustiça e na negação da verdade. Esta passagem nos faz refletir sobre a seriedade do pecado aos olhos de Deus e a importância da justiça em sua ordem universal. A ira de Deus não é um conceito distante ou abstrato, é uma realidade tão concreta quanto o amor que Ele tem por nós. Sim, irmãos, o amor e a ira de Deus não se contradizem, mas se complementam. O amor divino foi tão grande que levou Deus a oferecer seu próprio Filho, Jesus Cristo, como sacrifício pela humanidade. Conforme João, capítulo 3, versículo 16, Deus deu Jesus para que, através da fé nele, possamos escapar da condenação eterna e encontrar vida eterna. Neste ponto, você pode se perguntar: como posso harmonizar a ira e o amor de Deus em minha compreensão? A resposta reside na própria natureza de Deus. Ele é justo e perfeito em seu amor. Seu amor nos convida ao arrependimento e à salvação, enquanto sua justiça nos lembra das consequências do pecado. A ira de Deus é, de fato, uma resposta à rebelião contra sua ordem e santidade. Assim, quando falamos da ira de Deus, estamos na verdade falando de sua resposta justa contra o pecado. E essa resposta nos leva a uma reflexão profunda sobre nossas próprias vidas. Cada escolha que fazemos, cada ato de desobediência ou rebeldia contra os mandamentos de Deus, nos aproxima da realidade dessa ira. Mas não se desespere, pois aqui entra a beleza do Evangelho. A mensagem de Cristo é um convite ao arrependimento, à transformação de vida. Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece a chance de escapar das consequências eternas do pecado através de Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz é a ponte que nos leva para longe da ira divina e nos aproxima do amor e da graça de Deus. Seja bem-vindo ao canal do Pastor Cláudio Corguzinho. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro, Conversando com Deus, o diálogo que vai mudar a sua vida. Este livro está com mais de 900 avaliações positivas na Amazon, vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção deste canal e do meu ministério. Queridos, quando exploramos atentamente a história de Adão e Eva, encontramos uma poderosa lição sobre a obediência e a desobediência, e como estas escolhas moldam nosso destino e nosso relacionamento com Deus. Esta narrativa, localizada no coração do livro de Gênesis, nos convida a refletir sobre as profundas implicações de nossas ações e decisões. No Jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva em um ambiente de perfeita harmonia e abundância. Em Gênesis, capítulos 2 e 3, lemos sobre este lugar idílico, onde a presença de Deus era constante e a comunhão com Ele, uma realidade diária. Neste cenário de paz, Deus deu a Adão e Eva apenas uma restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta ordem era clara e direta, com uma consequência explícita: a desobediência resultaria na morte. Aqui, vemos a primeira lição sobre a soberania de Deus e a importância da obediência. Deus, como Criador e mantenedor de tudo, estabeleceu regras não como um capricho, mas como uma expressão de seu amor e cuidado. A proibição de comer do fruto não era uma limitação da liberdade de Adão e Eva, mas uma proteção contra o conhecimento e as experiências que eles não estavam preparados para enfrentar. No entanto, a serpente, astuta e enganadora, veio com uma proposta sedutora: desafiar a ordem de Deus e buscar uma sabedoria além daquela que lhes era permitida. Adão e Eva, influenciados pela promessa de serem como deuses, desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido. Esse ato de desobediência não foi apenas uma violação de uma regra, mas uma quebra na relação de confiança e comunhão com Deus.
Eles escolheram seu próprio caminho em detrimento da ordem divina, e com isso, desencadearam uma série de consequências catastróficas. A desobediência de Adão e Eva nos ensina sobre as graves consequências do pecado. O pecado, muitas vezes visto como uma simples transgressão ou um ato de rebeldia, tem implicações muito mais profundas. Ele introduz separação, sofrimento e morte. Como resultado de sua escolha, Adão e Eva foram expulsos do jardim, perdendo não apenas seu lar, mas também a intimidade irrestrita com Deus. Neste capítulo da humanidade, vemos como uma única decisão pode alterar o curso de toda a história. A desobediência de Adão e Eva não afetou apenas suas próprias vidas, mas também trouxe consequências para toda a criação. É um lembrete poderoso de que nossas escolhas têm peso e significado, e que devemos buscar sabedoria e orientação em Deus para tomar as decisões certas. Portanto, irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre esta história, somos convidados a considerar nossas próprias vidas. Estamos vivendo em obediência a Deus e suas orientações? Estamos buscando sua vontade em todas as nossas decisões? Que a história de Adão e Eva nos inspire a buscar uma vida de obediência e comunhão com Deus, reconhecendo a importância de seguir seus caminhos e evitar as armadilhas da desobediência. Que nosso caminhar seja guiado pela sabedoria e amor que emanam do coração de Deus, para que possamos viver de maneira que honre e glorifique seu nome. Vamos nos aprofundar na história da geração de Noé e o Grande Dilúvio, um evento monumental narrado em Gênesis, capítulos 6 a 9. Esta história é mais do que um relato antigo, ela traz lições vitais sobre obediência, fé e a resposta de Deus à maldade humana. Em um tempo onde a humanidade havia se desviado grandemente dos caminhos de Deus, a terra estava repleta de violência e corrupção. Deus observou a maldade crescente no mundo e decidiu purificá-lo através de um grande dilúvio. No entanto, em meio à depravação generalizada, havia um homem justo e íntegro, Noé. Ele encontrou graça aos olhos do Senhor, como nos conta Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9. Noé se destacava por sua retidão e caminhada fiel com Deus, mesmo em um ambiente hostil à piedade. Deus então deu a Noé uma tarefa imensa: construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um par de cada espécie animal do dilúvio que estava por vir. Imagine Noé, recebendo uma missão tão extraordinária e desafiadora. Ele não apenas teve que construir a arca, mas também enfrentar o escárnio e a incredulidade das pessoas ao seu redor. Mesmo assim, Noé obedeceu a Deus com fé inabalável, como é destacado em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Quando o dilúvio finalmente veio, apenas Noé, sua família e os animais na arca foram salvos. As águas cobriram a terra, limpando-a da maldade humana. Este evento não foi apenas um ato de julgamento divino, mas também de renovação e esperança. No dilúvio, Deus mostrou que, embora a maldade humana tenha consequências graves, Ele sempre oferece uma rota de escape para aqueles que são fiéis. A história de Noé nos ensina sobre a importância da obediência e da fé em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios inimagináveis ou somos cercados por incredulidade e zombaria. Noé não viu a chuva quando começou a construir a arca, mas confiou na palavra de Deus. Sua fé e obediência foram recompensadas com a salvação de sua família e a preservação da criação de Deus. Irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre esta história, somos convidados a examinar nossas próprias vidas. Será que estamos vivendo com a mesma fé e obediência de Noé? Será que estamos dispostos a seguir Deus, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente de nossa sociedade? Que a história de Noé nos inspire a permanecer firmes em nossa fé, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Assim como Noé foi um farol de luz em meio à escuridão, somos chamados a ser luzes neste mundo, mantendo nossa integridade e fé em Deus. Essa narrativa também nos mostra que, apesar de Deus ser amoroso e misericordioso, Ele não ignora o pecado. O julgamento do dilúvio foi uma resposta direta à maldade humana que havia consumido a terra. No entanto, mesmo nesse ato de justiça, Deus demonstrou sua graça e misericórdia ao salvar Noé, um homem justo, e sua família. Isso nos lembra que, mesmo nos momentos mais desafiadores, a misericórdia de Deus permanece disponível para aqueles que o buscam e obedecem. Portanto, que esta história nos motive a buscar a orientação do Senhor em todas as nossas decisões e a confiar em sua soberania, mesmo quando não entendemos completamente seus planos.
Que a vida de Noé nos sirva de exemplo, mostrando que a verdadeira fé se manifesta em obediência e confiança, mesmo diante do desconhecido e do incrível. Que este capítulo da história de Noé enriqueça a nossa fé e nos encoraje a seguir em frente, com a certeza de que Deus está sempre conosco, guiando nossos passos e nos protegendo, assim como protegeu Noé e sua família. Que possamos ser, assim como Noé, exemplos de fé e obediência em um mundo que muitas vezes se afasta de Deus. E que, através de nossas vidas, possamos refletir o amor, a justiça e a misericórdia do nosso Criador. Amados, vamos contemplar como a Bíblia revela o caráter justo e santo de Deus, especialmente quando ele lida com o pecado e a injustiça do homem. Vamos entender como a justiça divina é um reflexo do seu amor e da sua santidade, e como isso se aplica às nossas vidas. Ao longo da Bíblia, vemos numerosos exemplos da justiça de Deus sendo executada. Em Salmos, capítulo 7, versículo 11, é dito que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira com o pecador todos os dias. Esta afirmação é poderosa e revela dois aspectos importantes de Deus: sua justiça e sua constante oposição ao pecado. Deus não é indiferente ao pecado, ele reage a ele com justiça e retidão. Deus é santo, e sua santidade é a base de sua justiça. Em Levítico, capítulo 11, versículo 45, Deus diz: "Pois eu sou o Senhor que os tira da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Vocês serão santos, porque eu sou santo." Esta passagem nos lembra que a santidade de Deus não é apenas um padrão elevado, mas também um chamado para que vivamos de acordo com sua natureza santa. A justiça de Deus não é apenas uma resposta ao pecado, mas também um convite para nos afastarmos do pecado e vivermos em santidade. Embora Deus seja justo e santo, ele também é amor. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7, lemos que pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Esta disciplina não é sinal de falta de amor, mas exatamente o oposto. É através da disciplina que Deus molda nosso caráter e nos guia de volta ao caminho certo. A justiça de Deus, portanto, é uma expressão de seu amor cuidadoso por nós. Como filhos de Deus, somos chamados a refletir seu caráter em nossas vidas. Isso significa buscar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, como Miqueias, capítulo 6, versículo 8, nos instrui. Devemos nos esforçar para viver de maneira justa, promovendo a justiça em nossas comunidades e sendo luzes em um mundo frequentemente dominado pela injustiça e pelo pecado. Que nossa jornada por aqui seja marcada pela busca constante da santidade e da justiça que agrada ao nosso Pai Celestial. Queridos, vamos nos aprofundar agora na inspiradora história de Abraão, um homem que exemplifica a fé e a confiança inabalável em Deus. Através da sua jornada, narrada em Gênesis, vamos explorar como a fé verdadeira se manifesta e como Deus honra e responde a essa fé. A história de Abraão começa com uma chamada surpreendente de Deus. Em Gênesis, capítulo 12, a partir do primeiro versículo, Deus diz a Abraão para deixar sua terra, sua família e ir para um lugar que ele mostraria. Esta não era uma tarefa fácil. Abraão tinha que deixar tudo o que conhecia, tudo o que era confortável e familiar, para embarcar em uma jornada incerta, confiando unicamente na promessa de Deus. Abraão respondeu com uma obediência impressionante. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia em quem estava confiando. Sua fé não era baseada em circunstâncias visíveis, mas na certeza da palavra e promessa de Deus. Como Hebreus, capítulo 11, versículo 8, nos lembra, pela fé, Abraão obedeceu e partiu, mesmo sem saber para onde ia. A vida de Abraão não foi um caminho fácil. Ele enfrentou muitas provações, incluindo a demora na realização da promessa de um filho e o desafio supremo de oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Cada desafio testou a profundidade e a sinceridade de sua fé. No entanto, em cada passo, Abraão escolheu confiar em Deus, e essa fé foi creditada a ele como justiça, como nos é lembrado em Romanos, capítulo 4, versículo 3. A história de Abraão nos ensina sobre a natureza da fé verdadeira. A fé genuína é mais do que acreditar em Deus, é confiar em Deus e seguir sua orientação, mesmo quando o caminho à frente é totalmente incerto para nós. A fé de Abraão não foi passiva, foi uma fé que agiu, que se moveu em obediência aos comandos que Deus lhe dava. A vida de Abraão nos desafia a examinar nossa própria fé.
Estamos dispostos a confiar em Deus com tudo o que temos e somos? Estamos preparados para seguir suas instruções, mesmo quando elas nos levam para fora de nossa zona de conforto? Eu sei que pode ser difícil às vezes, mas se Abraão conseguiu, nós também conseguiremos. Para concluir a nossa jornada através das histórias e lições da Bíblia, chegamos a um ponto crucial de reflexão: a promessa da eternidade com Deus. Este é o momento de olharmos para trás, para tudo o que aprendemos, e também para a frente, para o que Deus promete a todos que nele confiam. Desde os primeiros versículos de Gênesis até as visões apocalípticas de João, a Bíblia nos conduz por um caminho que revela o amor inabalável de Deus, sua justiça imutável e sua graça salvadora. Em cada história, em cada personagem, vemos fragmentos da promessa maior de Deus, a redenção e restauração plenas de um mundo quebrado pelo pecado. A jornada de fé que iniciamos com Abraão e que atravessou gerações, enfrentando desafios e celebrando vitórias, nos trouxe até aqui, onde a promessa de Deus se desdobra em sua totalidade. Esta promessa, selada pelo sacrifício de Jesus na cruz, não é apenas de salvação temporária, mas de uma vida eterna, em comunhão perfeita com o Criador. Conforme caminhamos pelos dias de nossas vidas, enfrentando nossas próprias batalhas, lutando contra nossas próprias fraquezas, a promessa da eternidade serve como um farol de esperança. Ela nos lembra que, apesar das lutas e das incertezas deste mundo, há um destino glorioso que nos aguarda. Este destino não é fruto de nossos méritos, mas um presente da graça divina, acessível a todos através da fé em Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre o que aprendemos, sobre as histórias de fé, obediência e perseverança, somos chamados a olhar para a nossa própria jornada espiritual. Cada passo que damos, cada decisão que tomamos, nos aproxima mais do coração de Deus ou nos afasta dele. A promessa da eternidade é um convite para caminharmos diariamente com Deus, confiando em sua palavra, descansando em sua presença e crescendo em sua graça. Portanto, irmãos e irmãs, que esta jornada pela Bíblia não seja apenas uma série de histórias antigas, mas um espelho para nossas próprias vidas, um mapa para nossa jornada espiritual. Que a promessa da eternidade com Deus inspire cada um de nós a viver com fé, amor e esperança, seguindo os passos de Jesus, nosso Salvador e Guia, até o dia em que estaremos com Ele para sempre. Que esta promessa seja o alicerce de nossa fé, a luz em nossos caminhos e a fonte de nossa alegria infindável. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou, deixe o like e um comentário, porque isso me incentiva muito a trazer mais conteúdo bíblico inédito e relevante para você. Continue comigo em mais estudos e ministrações fundamentadas na Palavra de Deus que vão edificar a sua vida. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro.